Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Liderança, Facilitação e Inovação, do básico ao avançado, aula número 7. Na última aula, nós apresentamos ferramentas de gestão de processos para o líder gestor. Nesta aula, nós iremos apresentar ferramentas e metodologias de gestão de pessoas para o líder gestor. Em resumo, iremos focar a questão da capacitação e motivação dos liderados. Nas minhas facilitações, tanto em grupo quanto individualmente, com o tema liderança, essa questão de gestão de pessoas aparece como o principal ponto crítico para o líder gestor. Esta é a versão de julho de 2021. Revisando a agenda do curso. Na aula número 6, nós focamos ferramentas e metodologias de gestão do negócio ou gestão de processos para o líder gestor. Nesta aula número 7, nós iremos apresentar ferramentas e metodologias de gestão de pessoas para o líder gestor, encerrando as 3 aulas com foco no líder gestor. A partir da próxima aula, iremos trabalhar ferramentas e metodologias para o líder facilitador da inovação, que é a nossa especialidade ou o nosso diferencial. Atuamos há mais de 30 anos facilitando reuniões de solução de problemas e inovação, tanto presencial e atualmente online. Este é o conteúdo da 7ª aula. 1. Gestão de pessoas ou capacitação. Ensinar processos e tarefas. A autogestão, ferramentas de desenho de processo e gestão de pessoas. 2. Gestão de pessoas ou motivação. O plano de desenvolvimento individual, tanto profissional quanto pessoal. As necessidades de Maslow. Desempenho, comprometimento e engajamento. E finalmente, e não menos importante, não desmotivar o liderado ou a equipe. Falamos na aula número 6 que o papel do líder gestor é fazer a gestão de processos e garantir a entrega do resultado padrão ou a meta acordada. Mas os processos não geram resultados sozinhos. Precisamos de pessoas para executar os processos. E se queremos garantir ou superar os resultados, precisamos capacitar e motivar os liderados e a equipe. Em resumo, precisamos de pessoas com competência, e a competência se constrói com conhecimento, habilidade e atitude, ou simplesmente saber e fazer. Nesta aula, nós vamos apresentar ferramentas e metodologias focando esses 2 pontos da gestão de pessoas pelo líder gestor, capacitar e motivar os liderados e a equipe. Primeiro, vamos fazer a análise de capacitar do ponto de vista do líder gestor. Primeiro, o líder gestor pode ter 2 públicos-alvos diferentes. Os novos funcionários, que precisam conhecer ou aprender as tarefas e processos. E o líder gestor pode ensinar também a autogestão para este novo funcionário. O segundo público são os aspirantes a líderes. E do ponto de vista de que liderança é uma competência que alavanca os resultados da equipe, o líder gestor pode capacitar todos os liderados tanto no desenho de processos quanto na gestão de pessoas. Um resultado desse processo de capacitação é a formação de novos líderes. Vamos detalhar cada elemento desta análise ou diagrama em árvores. O primeiro elemento é ensinar tarefas e processos para o novo funcionário. Ou seja, sempre que tiver um novo funcionário, é papel do líder gestor capacitar este novo funcionário. Uma forma ou ferramenta para ensinar um processo ou tarefas é o desenho e a documentação de processos. O desenho do processo, até a análise detalhada das tarefas, conforme apresentada na aula 3, está pronta e irá otimizar o tempo do processo de capacitação. E se a rotatividade for grande, este recurso se torna ainda mais importante, poupando o precioso tempo do líder gestor. Mas fica a pergunta: quem desenhou e documentou os processos? Uma resposta pode ser: o aspirante a líder desenhou os processos conforme a aula 3. Este aspirante a líder pode ter sido o atual líder gestor antes de ser promovido, ou pode ser um aspirante a líder da atual equipe do líder gestor que aprendeu e desenhou os processos. É claro que o líder gestor também pode desenhar e documentar os processos, e pode ter sido o líder gestor anterior ou o atual líder gestor. A falta de tempo do líder gestor pode ser uma realidade, e neste caso, temos o risco do líder gestor não desenhar os processos.
Por isso, capacitar os liderados a desenhar processos pode ser a melhor solução. O segundo elemento da análise da capacitação pelo líder gestor é capacitar o novo funcionário ou qualquer colaborador a fazer a sua autogestão. Isso inclui planejamento e execução de planos de desenvolvimento pessoal e profissional. O primeiro passo desta capacitação é indicar o vídeo da aula 2 desta série de treinamentos. O vídeo está pronto e pode poupar um tempo precioso do líder gestor. Sem contar que alguns líderes não se sentem confortáveis em ensinar esse tipo de conteúdo para a sua equipe. Conforme apresentado na aula 2, um método simples e eficaz de planejamento é composto de 3 etapas. 1. Onde eu estou. 2. Onde eu quero chegar. E 3. Como eu chego lá. Para o liderado ter competência em autogestão, é preciso saber, e o vídeo da aula 2 pode ajudar neste ponto. Mas a questão do fazer vai ficar a cargo do líder gestor acompanhar e cobrar esta atividade dos liderados. O terceiro elemento da análise da capacitação é ensinar o aspirante a líder a desenhar e documentar processos. Para esta tarefa, o vídeo da aula 3 pode ajudar e, assim, novamente, poupar o tempo precioso do líder gestor. Aqui começa a ficar claro que os vídeos para o aspirante a líder são importantes também para o líder gestor, pois são ferramentas ou recursos que o líder gestor pode utilizar para capacitar e formar novos líderes. Conforme apresentado na aula 3, a análise de processos é a quebra do todo em partes componentes e, em seguida, fazer a ordenação lógica. As metodologias e ferramentas de gestão à vista, ou seja, desenhar os processos em quadro branco, pode ajudar o líder gestor a acompanhar e cobrar o processo de saber e fazer, sem o qual não se tem o desenvolvimento da competência em questão. Em trabalhos remotos, temos a vantagem de utilizar ferramentas digitais colaborativas que facilitam esse processo de desenhar e compartilhar a análise de processos. O último elemento da análise da capacitação pelo líder gestor é ensinar o aspirante a líder sobre gestão de pessoas. Novamente, o líder pode apresentar a aula 4, poupando um precioso tempo do líder gestor. E, na sequência, perguntar se teve alguma dúvida e observar a mudança de comportamento do aspirante a líder. Como apresentado na aula 4, o aspirante a líder pode mostrar como ele faz a autogestão e também como ele faz o desenho de processos para os colegas da equipe. Com isso, estará incentivando e, de certa forma, ajudando na capacitação dos colegas na trilha do desenvolvimento da competência liderança. Nesta tela, é fácil de perceber a importância de fazer o básico bem feito. E o básico se resume à aula 2, autogestão, e a aula 3, desenho de processos. Apesar de ser básico, é também o fundamento para suportar o desenvolvimento do líder gestor e também do líder facilitador de inovação, nosso objetivo final. Voltando a esta tela da análise da capacitação da competência liderança ou processo para a formação de novos líderes. O roteiro ou trilha a ser percorrida é muito simples e prático. Primeiro, apresentar as aulas 2, 3 e 4. Ficar à disposição para esclarecer dúvidas ou explorar algum ponto dos vídeos que o liderado gostaria de se aprofundar. Não é novidade dizer que o líder não tem tempo para formar novos líderes, mas na era digital que vivemos, e com mais intensidade agora durante a pandemia, o líder gestor tem à disposição um mar de recursos digitais para ajudar nesse processo de capacitação de novos líderes. Esta coleção de vídeos é só um exemplo. Retornando a esta tela do início do vídeo, a gestão de pessoas é composta de duas partes: capacitação ou saber e motivação ou fazer. Existem várias formas de motivar um colaborador. Então, novamente, vamos fazer a análise da motivação, ou seja, a quebra em partes componentes, e o líder gestor precisa focar uma parte e aplicar. Se não der certo,
mude o foco e tente novamente. Nesta tela, nós temos um exemplo de análise da motivação, mas o líder gestor pode construir outros modelos de análise. Neste exemplo, no primeiro nível, dividimos em 4 partes. 1. Ter um plano de desenvolvimento individual. 2. Aumentar o desempenho. 3. Foco nas necessidades de cada liderado. 4. Cuidado para não desmotivar, ou ficar atento para perceber ações ou atitudes do líder gestor que desmotivam o liderado ou a equipe. O primeiro elemento desse processo de motivação é incentivar, ensinar, ajudar, orientar e acompanhar o plano de desenvolvimento profissional de cada liderado. As aulas 2 e 5 ajudam neste processo. De forma objetiva, o liderado pode estudar o vídeo da aula 2, de 20 minutos. Em seguida, fazer o seu PDI, ou Plano de Desenvolvimento Profissional, mais 20 minutos ou menos. Com isso, o líder gestor pode tomar conhecimento do PDI do liderado em menos de 10 minutos. E pode, com esta ferramenta, perceber oportunidades de dar feedback. Desta forma, o líder gestor pode dar feedback em menos de 20 minutos. Novamente lembramos o fato de que muitos líderes gestores alegam não ter tempo para dar feedback para toda a equipe, mas muitas vezes é a falta de um processo eficaz. Para começar a fazer o seu PDI, o aspirante a líder começa estudando a aula 2, onde nós apresentamos o processo simples de planejamento com 3 etapas. Durante o processo de feedback, o líder gestor pode, à medida que o liderado evolui no detalhamento do seu PDI, aplicar a metodologia IDM com 4 etapas, apresentado na aula 5. É importante o liderado começar com um esboço do PDI, com uma metodologia simples, e evoluir nesse processo de detalhamento de forma natural. Um elemento que está diretamente ligado ao PDI do liderado é o desempenho, motivado pelo engajamento do liderado com a empresa, a causa, objetivo, missão, valores e etc. Quanto mais o plano de desenvolvimento individual estiver conectado ou alinhado com a visão estratégica da empresa, maior será o engajamento. De forma objetiva, o líder gestor pode fazer esta análise de alinhamento do PDI do liderado com a visão estratégica da empresa. Quanto mais alinhado, maior o engajamento, motivação e desempenho. Hoje, na era da digitalização, é muito fácil do próprio liderado ter acesso ao propósito, visão e estratégia da empresa e ter a sua própria percepção ou sentimento de engajamento. O próximo elemento da análise do processo de motivação é o plano de desenvolvimento pessoal do liderado. Sim, o liderado pode ter 2 planos de desenvolvimento individual, um profissional e outro pessoal. E como parte do processo de motivação, o líder gestor pode incentivar, ensinar ou ajudar o liderado a fazer o seu PDI pessoal. De forma prática, o aspirante a líder pode ver o vídeo da aula 2 e fazer o seu plano de desenvolvimento pessoal. E eu acho muito importante o líder gestor ter conhecimento do plano de desenvolvimento pessoal do liderado, pois desta forma o líder gestor pode dar uma informação ou recurso-chave para ajudar ou acelerar o atingimento de objetivos ou sonhos pessoais do liderado. Eu tenho vários exemplos de líderes que, sabendo do sonho do funcionário, ajudou com uma simples informação a realização do sonho pelo liderado. Um exemplo simples: o sonho do liderado era ter a casa própria. E o líder informou que ele tinha direito de retirar o fundo de garantias acumulado há mais de 20 anos. Voltando à tela de análise do processo de motivação. O líder gestor conhece o sonho do liderado, ajuda com informação ou ação. O liderado atinge o seu sonho. Isso aumenta o comprometimento dele com o líder e também o desempenho do liderado. Outro exemplo, um líder gestor descobriu que na sua equipe tinha um office boy ou contínuo.
de família carente da periferia de São Paulo que tinha como sonho conhecer a praia. Quando surgiu a necessidade de levar um documento confidencial para a filial do Guarujá, o líder escolheu este office boy e programou para ele um almoço simples, mas de frente para o mar. Esta ação não teve nenhum custo adicional para o líder gestor ou para a empresa. De forma prática, este é o processo. 1. O liderado faz o seu PDI pessoal. 2. O líder gestor conhece o sonho do liderado. 3. Fornece informação ou recurso para o liderado. 4. O liderado atinge o sonho. 5. Aumenta o comprometimento pessoal do liderado para o líder gestor e aumenta o desempenho. Em resumo, o funcionário ganha, o líder ganha e a empresa também ganha. Outro exemplo, o líder gestor descobriu que o sonho do liderado era entrar em uma universidade pública. Como o serviço era sazonal, processamento de folha de pagamento, em dias sem serviço, o liderado podia estudar em horário comercial e entrou na universidade pública. Ao pé da letra, a palavra desempenho vem de resgatar um penhor ou cumprimento de uma obrigação. É claro que nessa situação, o líder gestor ajuda o liderado com uma informação ou recurso sem esperar nada em troca. Ou seja, não se cria nesse ato um contrato formal de dívida. O que é comum de acontecer é o sentimento de gratidão do liderado que se transforma em comprometimento, motivação e desempenho naturalmente. Talvez você pense que existam uns 10% dos liderados que não têm esse sentimento de gratidão. Mas será que não são estes exatamente que mais necessitam de muita ajuda genuína, sem nada em troca? O quinto elemento da análise do processo de motivação é ter foco nas necessidades dos liderados. É estar ciente que cada liderado pode ter uma necessidade diferente. E o mais importante, as necessidades dos liderados mudam com o tempo, e o líder gestor precisa mudar a sua mentalidade e atitude com o liderado quando este muda suas necessidades. Pode parecer um processo difícil, mas não é. Basta acompanhar os planos de desenvolvimento individual de cada liderado, o que com a prática irá demandar menos de 15 minutos por mês com cada liderado. Só relembrando a pirâmide das necessidades de Maslow apresentada nas aulas 2 e 5. Você pode ter um novo funcionário que, no tempo que ficou desempregado, ficou endividado. Quando ele arruma um novo emprego, a necessidade dele pode ser somente a fonte de renda para pagar as dívidas. Com o tempo, ele pode ter uma reserva financeira e as necessidades dele podem mudar para socialização na empresa ou o sentimento de fazer parte, ou então ele necessite um desenvolvimento formal para ocupar cargos superiores. O penúltimo elemento desta análise da motivação é a comunicação, principalmente saber ouvir. A atenção aqui é o líder gestor saber como não desmotivar o liderado. Ter um canal aberto de comunicação, começando por acompanhar os planos de desenvolvimento individual do liderado, ter momentos informais no café ou almoço, e estar aberto para ouvir novas ideias, sugestões e reclamações é muito importante. E isso pode evitar a desmotivação do liderado, por vários motivos. Por isso, ouvir o liderado é fundamental no processo de motivação. Por último, e não menos importante, para não deixar o liderado desmotivado, é importante ter critérios claros, como as metas e objetivos. É papel do líder informar ao liderado ou à equipe quando este não atinge a meta. Mas antes que isso aconteça, deixe claro a meta e, se perceber o indício de risco do liderado ou equipe não atingir a meta, fazer o acompanhamento periódico e, quando possível, fazer um replanejamento para não perder o engajamento e motivação do liderado ou da equipe. Muitas vezes, o líder dá muita importância em como motivar e esquece que pode adotar estratégias para não desmotivar o liderado ou a sua equipe. Revisando o conteúdo desta sétima aula. 1. Gestão de pessoas e capacitação. Ensinar processos e tarefas, a autogestão, ferramentas de desenho de processos e gestão de pessoas.
2. Gestão de pessoas e motivação. O plano de desenvolvimento individual, tanto profissional quanto pessoal. As necessidades de Maslow, desempenho, comprometimento e engajamento. E também não desmotivar o liderado ou a equipe. Encerrando a 7ª aula do curso Liderança, Facilitação e Inovação, do básico ao avançado. Nesta aula, nós encerramos a série de 3 aulas focada no líder gestor, aquele que é responsável por entregar o resultado. Na próxima aula, iremos começar a série de 3 aulas focadas no líder facilitador da inovação. Novamente, passaremos pelas 3 perspectivas: autogestão, gestão do negócio e gestão de pessoas. Lembrando que, enquanto o papel do líder gestor é entregar o resultado de curto prazo, o líder facilitador da inovação tem um olhar no futuro e oportunidades de melhoria dos resultados. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.